Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2022, e nós vamos aqui dar continuidade ao nosso trabalho na jornada, né, de cura das nossas crianças interiores, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Vamos começar aqui com a leitura e a prática da lição do dia. Lembrando que se você estiver desencontrado nas lições do dia, se você não estiver com a maioria de nós que estamos aqui na lição 8, que é a lição de hoje, não tem problema. Pula essa parte do vídeo e fica apenas com a prática da jornada de cura da criança interior, tá? Aí depois, futuramente, você volta quando você retornar para fazer essas lições iniciais, né? Quando você terminar o seu ciclo e retornar para o início, aí você assiste essa prática específica para cura da criança interior, tá bom? Hoje nós estamos na lição 8, que declara: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. E os exercícios são: eu pareço estar pensando sobre o meu pai, né? Que a gente vai dirigir a nossa prática para a cura dos nossos relacionamentos com os nossos pais, né? Você que está aqui comigo desde o primeiro dia, você já está informado sobre isso. Se você estiver chegando nesse vídeo, eu peço a você que vá e assista o dia 1, o vídeo do dia 1 da jornada de cura da criança interior, tá bom? Por favor. Eu pareço estar pensando sobre o meu pai. Eu pareço estar pensando sobre a minha mãe. Eu pareço estar pensando sobre a minha raiva do meu pai. Eu pareço estar pensando sobre a minha decepção com a minha mãe. Mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. A minha mente está apenas preocupada com pensamentos passados, né? Porque imagine que você, assim como eu, estamos aqui pensando a respeito de uma mágoa antiga dos nossos pais, um ressentimento antigo por algo que eles fizeram ou deixaram de fazer, que no nosso entendimento foi danoso para a gente. Então, a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu não estou no momento presente. Portanto, eu não posso ver as pessoas como elas são no aqui e agora. Porque, na verdade, eu vejo as imagens passadas dessas pessoas que eu conservo na minha mente, tá bom? Então, essa é a prática. A gente começa o nosso trabalho lendo a mensagem do dia 8 do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson. E não poderia ser mais apropriada a mensagem para o dia de hoje, tá? Então, ela diz assim: o universo sabe como se organizar. Hoje eu dou um passo para trás e deixo que ele venha a mim, né? Então essa lição ela fala para eu abrir mão do meu controle, ou melhor, para eu abrir mão da ilusão de que eu tenho controle sobre as coisas, né? A maioria das coisas sobre as quais eu acho que eu tenho controle, na verdade eu não tenho nenhum, né? Na verdade, eu só tenho controle por aquilo que diz respeito diretamente à minha pessoa, tá bom? Então vamos lá. A divina organização é inerente a todas as coisas. O plano maior não é meu para eu conhecer, e também não é meu para eu criar. Ele é simplesmente meu para eu seguir, né? O plano maior de todas as coisas. Claro que para a gente praticar essa lição, eu vou sugerir a vocês que pela manhã, ao acordarem, já entreguem o dia de vocês, a vida de vocês, a vontade de vocês nas mãos do Divino Espírito Santo. E aí fica mais fácil a gente praticar o que a Marianne está nos sugerindo nesse texto de hoje. Como uma célula contém uma inteligência natural, através da qual ela encoraja o desenvolvimento, o funcionamento saudável do corpo,
Eu também tenho uma inteligência natural que encoraja o perfeito desdobrar da minha vida. Da minha life é ótimo. O perfeito desdobramento da minha vida, tá bom? A minha inteligência natural é o amor. E à medida em que eu me apego a ela, né, e apenas a ela, todas as coisas boas e verdadeiras e pacíficas encontrarão o seu caminho para mim. Então, essa inteligência sobre a qual a Marianne está falando é o Divino Espírito Santo. É a lembrança de Deus em nós, tá bom? Então, eu preciso me apegar a essa inteligência. É essa inteligência que sabe da minha vida. É essa inteligência que vê o plano maior. É essa inteligência que conhece o passado, o presente, o futuro, não apenas da minha vida, mas da vida de todos aqueles que estão envolvidos com a minha vida. E de tudo aquilo que está envolvido com a minha vida. Então é um exercício de confiar no processo da vida. Claro que eu não estou confiando por confiar, eu não estou dizendo, seja o que Deus quiser e tudo bem. Não, não é isso. O meu exercício de entrega, ele é diário. Todos os dias eu entrego a minha vida, o meu dia, a minha vontade nas mãos do Divino Espírito Santo. E eu peço que tudo se desenrole de acordo com a vontade dele e para o propósito dele e não para os meus. E aí eu posso, da mesma forma, entregar os meus medos, os meus ressentimentos, as minhas preocupações e as minhas intenções, né? Como a gente está fazendo todo dia no nosso diário de mudança de atitudes que a gente aprendeu a fazer no dia 1º de janeiro, tá bom? Aí ela coloca uma oração. Eu não posso usar os meus dedos para criar um desenho a partir de uma pilha de limalhas de ferro. A única coisa que eu somente posso fazer isso usando um magneto, usando um ímã. Esse magneto é o amor dentro de mim, atraindo naturalmente os eventos mais positivos para mim e para aqueles à minha volta, né? Para mim mesmo e para aqueles à minha volta. Hoje eu não caminharei na frente do amor. Em vez disso, eu confiarei que à medida em que eu descanso contente dentro do meu coração, o universo irá automaticamente encontrar uma forma, uma maneira de me elevar e de me trazer paz. Então, nós vamos buscar a nossa paz dentro de nós e não do lado de fora. Tá bom? Então, se hoje você estiver com medo, você estiver nervoso ou nervosa, tá? Vai ser isso que você vai fazer, buscar essa paz dentro de você. E vai lembrar-se também dessa mensagem muito importante dessa lição de hoje, que a sua mente egóica, ela está apenas preocupada com pensamentos passados. A minha mente está preocupada com pensamentos passados, tá? Então, focando no presente, ficando no presente, nós podemos então criar um futuro que seja criar um futuro a partir das nossas mentes certas. Tá bom, meus amores? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente no dia de hoje, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai continuar a leitura do livro Pais e Filhos, a nossa aula mais difícil, do Dr. Kenneth Wapnick, né? Onde ele está contando para a gente aqui qual foi a orientação que o nosso Mestre Jesus Cristo deu para Helen, para que Helen passasse ao amigo dela e ajudante dela, né? Com a tarefa de trazer um curso em milagres à vida, o William Thetford, né? Então ele diz assim... Jesus, frase de Jesus. É falso, aí o Dr. Kenneth coloca essa palavra falso em itálico, que a diferença entre aluno e mestre vá perdurar.
O encontro foi gerado, foi produzido entre eles para abolir a diferença. Então, do que ele está falando aqui? O encontro entre o aluno e o mestre tem como objetivo que o mestre, o professor, ensine tudo o que ele sabe ao aluno. No momento em que essa transferência de conhecimento ela terminou, esse encontro ele vai ser desfeito no tempo, né? No tempo. Porque no céu esse encontro ele é sagrado e ele permanece para sempre, né? Então foi exatamente isso que eu vivi com a minha mestra de Um Curso em Milagres. Quando ela decidiu parar com as leituras, eu fiquei muito triste, mas aí eu fui encontrar outros mestres, né? Nomeadamente através dos livros do Dr. Kenneth Wapnick, do Tom Wakechild, né? Que eu conheci primeiro, antes de conhecer o Dr. Kenneth. Enfim, e aí chegaram os recursos maravilhosos dessa nossa nova era de internet, né? As aulas, os vídeos, né? As reuniões online que eu faço lá com a Fundação para a Paz Interior uma vez por mês, não é? E aí outros professores chegaram para mim para que eu pudesse continuar o meu aprendizado a partir daquele patamar onde a minha professora me colocou, com o entendimento de Um Curso em Milagres, né? Mas ele está falando isso aqui também de uma outra forma, ele também tá sendo metafórico. Se ele, como ele só ouve a voz do Divino Espírito Santo, e o nosso verdadeiro mestre é o Divino Espírito Santo, né? Então, ele, Jesus, é o nosso mestre Jesus Cristo, ele é o nosso irmão mais velho nessa aventura, nessa jornada do processo de ascensão da percepção de terceira dimensão para a percepção de quinta dimensão, da mente de terceira dimensão para a mente de quinta dimensão, não é isso? Que é o processo pelo qual o planeta está passando neste exato momento num nível coletivo. Obviamente que haverá pessoas, né, que não vão conseguir pegar esse trem, porque não estão interessadas em trabalhar, né, no próprio autodesenvolvimento. Mas vocês, assim como eu, esperamos, né, estamos fazendo um trabalho de uma forma diligente e comprometida para a gente começar a alcançar essa mente de quinta dimensão, né? Então é para lá que a gente vai, se Deus quiser. Né? Então, o que Jesus está falando? Como ele é o nosso irmão mais velho, o objetivo dele é que nós consigamos tê-lo como mestre até que essa diferença de níveis de consciência seja abolida. Então, Jesus está bem aqui em cima da gente, né? Tá mais, mas não vai caber na tela, né? Se eu aumentar aqui a distância. Então, quando o aluno sobe, 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 sobe e encontra com Jesus, pronto, viramos mestres ascensos. E aí, o propósito desse relacionamento teve êxito. É exatamente o que ele está falando. O encontro entre eles foi feito para que possa ser abolida essa diferença de níveis de consciência, né? A gente vai para o primeiro ano do segundo grau e a gente tem uma porção de professores. Quando a gente termina lá de cursar química lá no primeiro ano, a gente vai para a química do segundo ano. Quando a gente termina a química do segundo ano, a gente vai para a química do terceiro ano, não é? Talvez a gente tenha outros professores. E aí, se a gente for fazer uma faculdade de química, um dia nós poderemos ser professores de química, tá? Bom, aí o Dr. Kenneth comenta essa frase, tá? Em qualquer situação, o desafio consiste em manter a integridade da forma, enquanto se segue sendo fiel ao conteúdo. Portanto, se somos professores, mestres, desempenhamos apropriadamente o nosso conteúdo, né? O nosso programa de aulas, digamos assim. Preparando as aulas e agindo com autoridade e etc. Permanecemos dentro da forma, mas com o entendimento de que a nossa verdadeira atenção deve se centrar e ser fiel ao conteúdo, né? Ao conteúdo que a gente está ensinando.
né? Eu tenho um programa lá de aula. O propósito não é demonstrar o quão geniais ou incapazes nós somos. Não é que os estudantes nos adorem ou tenham medo de nós, ou nos temam. Então, apenas se trata de demonstrarmos que as diferenças entre estudantes e professores são ilusórias e de aprender a aplicar este princípio a todos os papéis e relacionamentos. Cada um dos relacionamentos é um exemplo específico dos encontros santos, que são o potencial de todas as relações, independentemente de que as classifiquemos como significativas ou insignificantes. Então, qual é o propósito dos nossos relacionamentos? E aqui nós estamos falando especificamente, estamos falando genericamente, mas lembrando que estamos dando atenção às nossas relações com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, qual é o propósito de todos os nossos relacionamentos para o Divino Espírito Santo? Serem santificados. Como é que a gente vai santificar um relacionamento especial? Que nasce na terceira dimensão, especial por natureza, não é? Ele é um relacionamento especial. Por natureza. Como é que eu vou santificar esse relacionamento? Entregando esse relacionamento nas mãos do Divino Espírito Santo, pedindo pelo propósito dele, Espírito Santo, para esse relacionamento, diariamente. Eu vou fazer isso diariamente, tá bom? E aí eu santifiquei o meu relacionamento especial. E aí esse relacionamento especial, ele estará dedicado ao Divino Espírito Santo e eu aprenderei. Eu super aprenderei. Eu vou aprender tudo que esse relacionamento tiver para me ensinar. Então, se esse relacionamento pudesse ser comparado a uma laranja, eu vou botar essa laranja no espremedor e espremer até a última gota de suco sair desse relacionamento. Quando esse relacionamento acabar, eu terei o suco e eu vou beber e já aprendi tudo que eu tinha que aprender com ele. Aí esse relacionamento pode terminar. Então, porque existem, né? Jesus fala disso no curso, né? Existem relacionamentos que são os chamados insignificantes. Eu encontrei com uma pessoa enquanto eu estava entrando no elevador e indo lá para o 9º andar, para minha consulta médica, e eu fiquei com aquela pessoa no elevador durante 3 minutos. Esse relacionamento pode ser santificado, né? Mas na nossa mente egóica, esse é um relacionamento insignificante, né? Mas eu posso santificar esse relacionamento. Eu posso, por exemplo, a pessoa não vai saber, mas eu posso abençoar aquela pessoa. Faça isso quando você vira um mendigo, quando você vira um morador de rua, quando você vira uma pessoa numa situação desafiadora, abençoe a pessoa. Peça ao Divino Espírito Santo que traga para aquela pessoa o conhecimento que ela precisa para ela poder sair daquela situação na qual ela se encontra, tá? Se você não puder ajudar de outras formas, ou se você ajudar as pessoas de outras formas que não aquela especificamente, tá bom? Aí o segundo tipo de relacionamento é aquele com as pessoas que ficam nas nossas vidas durante um tempo. Por exemplo, meu ex-marido, eu fiquei casada durante 10 anos. Durante 10 anos era um relacionamento na minha vida. Mas aí nós nos separamos, nós não tivemos filhos, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, o relacionamento terminou. Eu não vejo mais o meu ex-marido, tá bom? É outro tipo de relacionamento. Ou um grande amigo que eu tive na faculdade, hoje não nos vemos mais, não temos mais contato. Nos afastamos naturalmente pelo desenrolar da vida, né? A minha e a dele. E o outro tipo de relacionamento, sobre o qual Jesus fala, são os relacionamentos de uma vida inteira, que são com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, parentes, enfim. Né? São os relacionamentos com aquelas pessoas com as quais a gente entendeu que a gente tinha mais coisa para aprender. Elas ficaram mais tempo nas nossas vidas. Então, a oportunidade que a gente tem hoje de santificar os relacionamentos com os nossos pais, ela está aqui, na nossa mão, disponível para nós. Tá? Aí vocês podem falar assim para mim, né? Teve uma pessoa que escreveu no canal ontem assim, eu não me lembro de nada, eu fui adotada, eu não lembro de nada, eu não tenho nenhuma memória. Não se preocupe com isso.
As memórias vão surgir à medida em que você for fazendo o trabalho. Não se preocupe, mas lembre-se que o seu relacionamento, na verdade, todos os nossos relacionamentos são eternos, né? A Marianne Williamson, ela fala disso. Uma vez que você se uniu a uma pessoa, você está unido em espírito. Então, você pode santificar hoje o relacionamento. Vamos pegar, por exemplo, o meu exemplo, né? Que a minha mãe já faleceu. Eu posso hoje santificar o meu relacionamento com a minha mãe. A minha mãe está no plano espiritual. Ok, eu posso santificar esse relacionamento, não tem problema nenhum. Hoje, aqui e agora, a vida é eterna. A minha mãe está apenas num plano de consciência diferente do meu, não é? Provavelmente no dia em que eu passar para o plano espiritual, eu encontrarei com a minha mãe. Tá bom? Então, voltando. Aí Jesus falando. O princípio de uma aula, posto que ainda estamos no tempo, isto é, ainda estamos na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso, na ilusão de um tempo linear, passado, presente e futuro, o encontro entre eles está baseado numa desigualdade de capacidade e de experiência. E aí o Dr. Kenneth comenta. Tomem notas, tá, meus queridos? Por favor, tomem notas nas agendas de vocês. Isto é verdade para mestres e alunos, terapeutas e pacientes, para aqueles que trazem algum serviço aos seus clientes, assim como pais e filhos. Obviamente, no princípio, há desigualdade. É como vocês aqui comigo. No princípio, há desigualdade. Vai chegar um dia que vocês vão olhar assim e falar assim, eu acho que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender com a Jaque. Então, eu vou seguir adiante. Eu vou procurar um outro professor de um curso em milagres. Eu vou seguir adiante, eu vou avançar, né? Isso é natural. É assim, esse é o processo da vida. Né? O bom é a gente guardar o sentimento de gratidão. A gratidão que eu tenho por vocês, que se dizem meus alunos, né? Ainda que o verdadeiro mestre de vocês esteja dentro da mente de vocês, porque é o Divino Espírito Santo. E a gratidão que vocês nutrem em relação a mim, tá? É isso aqui fica. Que é uma forma de amor, né? Então, aí Jesus fala, olha que frase bacana. O propósito do mestre é dar aos alunos mais daquilo que ele possui no tempo. Então, no tempo, eu possuo mais coisas do que vocês. Jesus possui mais coisas do que todos nós, no tempo, né? Porque no reino dos céus a gente já é tudo, né? Já nos identificamos com a nossa consciência crística, que é a nossa verdadeira natureza, o nosso ser real. Mas no tempo, o meu propósito é dar mais a vocês daquilo que eu possuo que vocês ainda não têm. Mas um dia terão, né? Porque chega uma hora em que muitas vezes o aluno vai além do professor, né? Mas esse aluno precisa sempre se lembrar que ele veio de algum lugar, né? E para isso tem uma frase do Sir Isaac Newton que eu amo, né? Da física clássica, da mecânica clássica, né? Que ele postula as 3 leis de Newton e aí ele ganha lá, sei lá, prêmio, ele ganha uma cátedra lá numa universidade importante na Inglaterra e ele, no momento que ele faz um discurso, ele fala uma frase que eu acho que é perfeita para a relação entre o professor e o aluno. Lembrando aqui também que nós temos que falar essa frase para o nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus Cristo, que diariamente nos conduz pela mão, porque assim pedimos que ele o faça. E aí o Newton fala assim, se pude enxergar tão longe, foi porque subi nos ombros de gigantes. Então, do que ele está falando? Ele está falando que os mestres dele eram gigantes e que ele se apropriou desse conhecimento daqueles gigantes, subindo nos ombros dele e enxergou tão longe.
tá? Aí, o Dr. Kenneth fala, né? Hoje para mim, né, aqui na 3D, o meu grande mestre é o Dr. Kenneth, né? Os mestres dão a sua maior sabedoria e amadurecimento, que são suas temporalmente, né? Mediante a entrega destas qualidades, o que se realiza demonstrando-as, quer dizer, eu ensino sendo, vocês aprendem fazendo, como dizia minha professora, e vocês aprendem se quiserem, no tanto que quiserem, quando quiserem, né? Os estudantes, pouco a pouco, aprenderão a reconhecer a sabedoria e a maturidade em si mesmos, o que desfaz a desigualdade. Né? Aqui em cima, uma melhor tradução seria: os mestres dão a sua maior sabedoria e maturidade, que são suas temporalmente. Tá? Aí vem Jesus. Aí Jesus fala: este processo tem todas as condições do milagre, aos quais nós nos referimos no princípio. E aí ele está se referindo do princípio do livro-texto, os princípios dos milagres, que vai ser o tema da nossa introdução da live de hoje à noite, tá? Vai ser a introdução, a gente vai falar dos princípios dos milagres. Lembrando que a gente tem uma série inteira de 50 vídeos aqui no canal, uma playlist chamada Os 50 Princípios dos Milagres, com a interpretação do Dr. Kenneth Wapnick. E eu faço poucos comentários, tá? O mestre ou o trabalhador de milagres dá mais àqueles que têm menos, aproximando-os mais à igualdade com ele, mestre, e ao mesmo tempo ganhando para si mesmo. Então, como é que o mestre ganha quando ele dá? Porque dar e receber são a mesma coisa, né? O mestre ganha porque ele reforça nele o que ele está ensinando. Eu ganho imensamente quando dou a aula para vocês. A minha professora tinha uma frase que eu adorava. Ela falava assim: quando eu dou, eu me lembro que tenho. Quando eu dou esse conhecimento que eu tenho para vocês, eu me lembro que eu tenho esse conhecimento. E eu reforço esse conhecimento em mim mesma, dando eles a vocês, dando esse conhecimento a vocês. Então, é o jogo do ganha-ganha do Divino Espírito Santo, em vez do jogo de soma zero do ego, tá bom? Então, eu ganho muito. O conhecimento, quando compartilhado, ele é multiplicado e não diminuído, né? Aí, Dr. Kenneth comenta: Jesus declara isso acerca dele mesmo. O propósito de qualquer ensinamento é abolir a necessidade que o estudante tem de um mestre. Claro, o aprendiz já não precisa mais daquele mestre, pelo menos, né? Este princípio pode ser aplicado igualmente a todos os pais ou a qualquer relação na qual haja a desigualdade na forma, né? No final das contas, quando a gente fica adulto e tem relações com amigos e com parceiros, parceiras, isso acaba se traduzindo numa relação em que eu aprendo e ensino, né? Num casamento isso é bem verdadeiro, né? Eu ensino ao meu marido e o meu marido me ensina também. Ele é o meu aprendiz e eu sou a mestra dele. Ele é o meu discípulo e eu sou a mestra dele. Mas ele também é o meu mestre e eu sou a discípula dele, porque ele está me ensinando um monte de coisas que eu não sei, né? E eu estou ensinando para ele um monte de coisas que ele não sabe. Daí a gente tem que ter essa humildade para fazer essa troca, né? Aí Jesus vem. A confusão que se produz aqui, quer dizer, na terceira dimensão, se deve unicamente a que não ganham as mesmas coisas, posto que não necessitam das mesmas coisas. Se fosse assim, os seus respectivos papéis, ainda que temporais, quer dizer, papéis de terceira dimensão, não propiciariam um proveito mútuo. A liberação do medo somente poderá ser obtida por ambos, mestre e aluno, se não comparam as suas respectivas necessidades e posições em termos de superior e inferior, tá? Olha que legal isso, né? Então, eu tenho algo a aprender com você. Eu tenho algo a te ensinar.
né? O professor e o aluno. Aí isso quer dizer que porque você é meu aluno, você é inferior a mim? Não. Isso quer dizer que porque você é meu aluno e eu circunstancialmente desempenho esse papel de professora hoje para você, eu sou melhor do que você? Não, de forma nenhuma. Apenas eu estou dando a você um conhecimento que você ainda não possui. Provavelmente, se um dia eu sentar para conversar com você, você também vai me dar conhecimentos. Talvez você, na sua prática, você tenha uma evolução espiritual muito maior do que eu. É possível? É, claro que é. Claro que é possível. Você talvez só não tenha um conhecimento estruturado sobre um curso em milagres, que é o que eu tento passar aqui no canal. Mas eu não posso dizer, né? Não posso falar isso. Não posso. Aqui na forma, tá? É natural que haja desigualdades no nível da forma. Por exemplo, os terapeutas precisam de dinheiro, porque é a sua maneira de ganhar a vida, né? O cara vai lá, se forma em psicologia, atende ou faz um curso, é psicanalista ou é terapeuta de sei lá o que, ele precisa ganhar vida, né? Os pacientes acudem ao terapeuta porque tem um problema que se supõe que o terapeuta não tem. Entretanto, recordemos uma frase que é mencionada 2 vezes em Um Curso em Milagres. O amor não faz comparações. Que dificuldade, né, gente? O amor não faz comparações. O amor não faz comparações. Sempre buscamos comparar de acordo com a forma. Uma fixação nossa sobre a qual Jesus aborda. Aí o texto de Jesus, fala de Jesus. A liberação do medo somente poderá ser conseguida por ambos, mestre e aluno, terapeuta e paciente, pais e filhos. Se não comparam as suas respectivas necessidades e posições em termos de superior e inferior. Então eu não vou comparar. Eu vou aprender o que o outro tem para me ensinar. E aqui de vocês, né? Muitos de vocês são pais ou mães, e eu não sou, mas todas as pessoas que eu conheço que têm filhos falam para mim: nossa, meus filhos me ensinam muito. Nossa, meus filhos me ensinam muito. E ensina já quando é criança, né? Já ensina desde pequenininho. Eu não tenho filhos, mas no ano retrasado, em novembro do ano passado, vocês sabem que eu adotei o Aslan, né? Que é o meu terceiro gato. Fora os gatos que eu alimento na rua. E o Aslan, ele é um animal, ele é meu filho, né? Para vocês poderem entender onde eu quero chegar. E o Aslan, ele é um animal que ele tem características muito diferentes de todos os gatos que eu já tive. E o Aslan, ele age como se ele fosse meu filho. É muito doido, entende? Então eu estou tendo a experiência pela primeira vez na vida de ter um filho levado dentro de casa, porque ele é muito levado, né? E assim, é claro que eu não estou aqui absolutamente querendo comparar o grau de dificuldade que é você criar um gato, educar um gato ou educar uma criança. Mas, num certo sentido, ele está me ensinando muito. Ele está me ensinando sobre a maternidade, porque eu não tenho filhos, né? Então é isso. Bom, outra vez, cabe mencionar que, evidentemente, aqui no mundo, na forma, na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso, há posições superiores e inferiores, pessoas com poder e outras pessoas que não têm poder. De qualquer modo, essas diferenças, elas são superficiais. Todos precisamos aprender que, além das necessidades externas, todos somos iguais, posto que compartilhamos a mesma necessidade, o mesmo propósito e a mesma meta, o mesmo problema e a mesma solução. Então, qual é o mesmo problema e qual é a mesma solução? O mesmo problema é 3, 2, 1, a ilusão da separação. Qual é a mesma solução? É abandonar o ego, que é a mente que se acredita separada do Criador, tá? Só para lembrar das aulas do ano passado. Esta lição necessita ser aprendida de formas específicas, mestres e estudantes, terapeutas e pacientes, pais e filhos.
Neste sentido, estas relações são benéficas porque são claramente desiguais na forma. Mas o que goza de autoridade tem a responsabilidade de demonstrar que essa desigualdade não é realmente importante, posto que o respeito e o amor estão presentes, sem importar a posição. Este respeito amoroso é o que se ensina e o que se aprende. Jesus muda o enfoque novamente e retoma o tema dos pais e dos filhos. O contexto aqui é que o medo de Bill de ensinar estava diretamente relacionado com o fato de ele manter ressentimentos procedentes da sua infância, tá? Então, deixa eu marcar isso aqui, tá? Deste modo, se Bill fosse pai, ele teria o mesmo problema ao exercer a sua autoridade como pai. Então, o que ele está dizendo aqui, o que ele está repetindo, que a gente já viu isso dessa forma, eu acho que anteontem, é o seguinte: o Bill, ele tinha medo de falar em público, não porque os pais dele achincalhavam ele e desvalorizavam ele. Não. O medo do Bill de falar em público era porque ele, Bill, nutria ainda muitos ressentimentos pelos pais por terem achincalhado ele, acabado com ele, destruído ele, desprezado ele. Então, enquanto o Bill não soltasse isso, a dificuldade dele de ensinar, de falar em público, não ia ser resolvida, né? E o que a gente acha? O meu pai, ele falava para mim o tempo inteiro que eu sou muito feia. Então, hoje eu me sinto horrível porque eu ouvi muito do meu pai que eu era muito feia. Não. Hoje eu me sinto horrível porque eu ainda não perdoei o meu pai pela percepção equivocada do meu pai a meu respeito, de dizer que eu era feia. Entenderam? E é aí que Jesus traz pra gente essa chave maravilhosa desse livro Pais e Filhos. A chave é soltar, se desapegar, deixar ir os ressentimentos. E aí a nossa vida pode, então, seguir novos rumos. Portas que antes estavam fechadas pra gente, a gente vai abrir com essa chave mestra. De liberar, de soltar os ressentimentos, as mágoas. De parar de ver apenas o passado. De parar de ter somente pensamentos passados. Então hoje eu sou muito pobre. Porque os meus pais eram muito pobres. Então meus pais me ensinaram que era normal ser muito pobre. Mas aí eu tento ficar rica, eu tento melhorar de vida, eu não consigo. Por quê? Eu já perdoei os meus pais pelo fato de eu ter tido uma infância muito pobre? Eu já perdoei os meus pais pela minha falsa percepção de que eu sou pobre porque eu aprendi a ser pobre com eles? Quando o meu verdadeiro pai, o meu criador, é rico, abundante, próspero, milionário? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Tá? Aí o Kenneth continua. Deste modo... Ah, não, já li. Então, deste modo, se o Bill fosse pai, ele teria o mesmo problema para exercer a autoridade. Aí Jesus vem. Esse livro é bombástico, gente. Quando eu li esse livro, nossa senhora, esse livro é muito bombástico. Esse livro vira as nossas cabeças vira a nossa existência de cabeça para baixo, né? Que é o objetivo, né? Porque o oposto exato do ego é a mente certa. O oposto exato da mente errada é a mente certa, tá? Aí vem Jesus. Se supõe que os filhos devem aprender com os pais. O que os pais aprendem com os filhos é meramente de outro nível. O meramente aqui, a palavra meramente é importante, fala o Dr. Kenneth. A forma talvez seja distinta, mas o conteúdo é o mesmo. Todos nós necessitamos aprender que já fomos perdoados por acreditar que estamos separados. Aí vem Jesus. Em última instância, não há diferença de nível, mas isso implica ter unicamente conhecimento.
E o conhecimento pertence ao reino dos céus. Aí lá vem Jesus, lá vem o Dr. Kenneth. Neste mundo ilusório da percepção, a diferença do conhecimento celestial a diferença do conhecimento celestial, quer dizer, do conhecimento do reino dos céus, indubitavelmente há uma ordem. Os pais são mais velhos, mais maduros e ostentam o poder no relacionamento, a não ser que renunciem a ele, que é o que a gente não quer, né? De fato, com frequência, aos filhos fica bom, né? É bom para os filhos que aceitem o poder que os pais lhes concedem, mas, ao final, todos somos um, porque aos olhos de Deus não há diferenças. Ele, Deus, somente conhece o seu Filho único, a filiação é una, né? O reflexo dessa unidade, proveniente da mentalidade correta, é que compartilhamos a mesma mente dividida, ego, Espírito Santo e o tomador de decisões, que escolhe entre os dois. O tomador de decisões é o nosso eu observador, é aquele que testemunha, é aquele que vai escolher, né? Escuto a voz do ego, escuto a voz do Espírito Santo, tá? Aí vem Jesus. Nem dos pais e nem dos filhos pode-se dizer que tenham conhecimento. Não, o conhecimento é do reino dos céus. Aqui nós temos percepção. Aqui na Matrix a gente tem percepção. Essa percepção ela pode ser verdadeira ou pode ser errônea, pode ser falsa. Se for do ego é falsa. Se for do Espírito Santo é verdadeira. Se fosse assim, suas relações não existiriam como se eles estivessem em níveis distintos. O mesmo é verdadeiro entre professores e alunos. Os filhos têm um problema de autoridade unicamente se acreditam que a sua imagem pode ser influenciada pela autoridade. É o que a gente falou longamente ontem, né? E essa é a verdadeira emancipação. Esse é o verdadeiro processo de amadurecimento, é o processo de individuação, sobre o qual o Jung falava, né? Meus pais, cheguei neste plano, nesse metaverso, através de meus pais. Os honro por isso, os agradeço por isso. Mas o meu pai verdadeiro, a minha mãe verdadeira, são o meu pai divino, a minha mãe divina. São as forças da criação, né? Um curso em milagres, aí o Dr. Kenneth explica, um curso em milagres se refere ao conhecimento como equivalente à realidade e à perfeita unidade do céu. Se gozássemos de conhecimento, não haveria pais nem filhos. Não estaríamos em corpos, sequer estaríamos aqui. O que a gente ia estar fazendo nesse metaverso? O estar no metaverso pressupõe que a gente está no reino da percepção e não do conhecimento, que a gente desceu de nível, né? Que a gente resolveu brincar de metaverso e, como dizia a mulher do Dr. Kenneth, saltitar no holograma, né? Isso aqui é um grande holograma. Não obstante, no mundo da percepção, aqui, começamos as nossas vidas como criaturas e todos experimentamos o mesmo problema de autoridade, devido ao fato de acreditarmos ser produto da criança recebida. Costumamos acreditar que as dificuldades particulares que agora experimentamos são devidas ao que ocorreu quando éramos crianças, quando éramos pequenos. Assim, frequentemente dizemos ou escutamos os outros dizerem coisas como estas. Obviamente que tenho problemas para aprender. Os meus pais me humilhavam quando eu chegava em casa com um 9 em lugar de um 10, com uma nota 9, né? Em lugar de uma nota 10. Na escola primária, os professores me ridicularizavam. Portanto, é natural que eu não queira aprender. Me faltou a inteireza física ou a capacidade mental dos outros meninos, pelo qual não pude aprender adequadamente.
Tenho deficiências como adulto porque as tive enquanto criança. Todos nós estamos familiarizados com este tipo de explicações. Quer dizer, eu explico os meus fracassos atuais com as dores da minha infância, né? E isso, num primeiro momento, é válido. Isso é absolutamente válido. Mas eu tenho que ir além disso. Se eu sou um estudante sério e dedicado de um curso em milagres, eu tenho que ir além disso, tá? Primeiro eu valido o que me aconteceu, isso é válido, mas eu preciso ir além disso, tá bom? Porque se eu não valido, eu tô no ego. Ah, isso não foi nada, seu pai te batia, que problema é esse? Todo pai bate no filho? Pronto, isso é ego. Ah, mas eu me batia o tempo todo, então eu não consigo, eu não vou adiante, porque me batia, porque acabava comigo, eu não posso ir adiante, porque eu tenho essa dor. Isso é ego também, tá bom? Então, como é a consciência? Sim, me batia. Sim, doeu muito. Sim, projetei minhas culpas neles para que me batessem. Sim, vou além disso. Meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude, carregue de mim essas dores de infância, essas rejeições de infância, né? Estamos no tema da rejeição. E me ajude a ir adiante, porque sou filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado, tá? Essa forma de pensar estabelece um poder maior do que o poder um poder maior que o do eu que acreditamos ser. O tomador de decisões unido com o ego, né? O tomador de decisões está decidindo que ele vai ouvir o ego. Ponto. Então, o que acontece? O mundo, os pais e os filhos e todas as demais relações fazem parte de uma enorme conspiração desenhada pelo ego. Uma tentativa de nos deixar sem mente e de culparmos aos outros pelas nossas situações. Portanto, não soltamos as próprias incapacidades, nossas próprias incapacidades, os abusos do passado, nem os nossos defeitos, né? Porque os abusos e as dificuldades, eles me trouxeram feridas, mas me trouxeram defeitos de caráter também, né? Se os outros me ferem, eu também estou ferindo os outros, em maior ou menor medida. Na maior parte das vezes sem consciência e sem intenção, mas muitas vezes conscientemente e também intencionalmente, tá bom? Aqui nesse plano, na terceira dimensão, ninguém é perfeito. Entretanto, a insistência em aferrarmos-nos aos problemas é o que revela o verdadeiro problema, a nossa necessidade de sermos vítimas e de sim estarmos à mercê de forças que escapam ao nosso controle. Isso é tudo que a gente quer. A vítima não precisa crescer. A vítima não precisa se responsabilizar pela própria vida. Isso é tudo que a gente quer, gente. É tudo que a gente quer. A vítima, ela tá infeliz, mas ela tá confortável. A vítima tá na M, mas a M é a zona de conforto dela. Todos nós fazemos isso em maior ou menor medida, tá bom? A Marianne Williamson, ela tem uma frase que eu amo, que já era para eu ter citado para vocês e eu sempre esqueço e hoje me lembrei. Ela diz que o problema, e aí a gente vai transpor esse comentário para essa relação de pais e filhos, o problema não é o mal que o coração fechado do outro me fez. O problema é que o coração fechado do outro me tentou a que eu fechasse o meu coração. E aí eu fechei o meu coração. E aí adivinha o que aconteceu? Eu fiquei igualzinha àquela pessoa a quem eu critico tanto. Eu fiquei igualzinha à minha mãe. Eu fiquei igualzinha ao meu pai. Tudo aquilo que o meu pai fazia, que eu odiava, eu faço hoje igual. Tudo aquilo que a minha mãe fazia e que eu odiava,
que eu jurava eu nunca vou ser igual a ela. Nossa, eu faço igualzinho, cópia Xerox, né? Então, como é que eu não vou fechar o meu coração diante de pessoas que estão vindo me atacar com o coração fechado delas? Só tem um jeito. Eu vou entrar na aceitação de que aquilo é daquele jeito, eu vou chorar a minha dor e eu vou entregar a minha dor nas mãos do Divino Espírito Santo. Mas eu não vai ser um choro de vitimização. Ah, me maltratou, ah. Não, vai ser um choro de dor mesmo. Nossa, que dó. Essa pessoa não sabe fazer diferente disso. Eu também não sabia. Agora eu estou aprendendo. Porque deve haver uma outra forma. E eu pedi, eu falei isso com Jesus, e Jesus tão bom, me deu esse livrinho para eu estudar. E me indicou o canal de Consciência Crística, a Alquimia dos Milagres no YouTube, para que eu pudesse praticar e tomar chicotadas diariamente no meu ego. Pá, 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 pá. Não é isso? Lembrem-se, a primeira pessoa a tomar chicotadas no ego sou eu. Pá, 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 pá. Tá bom? Muito bem. Aí ele vai citar aqui uma história, né? A Balada do Marinheiro, de um autor chamado Coleridge. Narra a história de um marinheiro que dispara e mata um grande pássaro, um albatroz. A culpa acaba com ele e ele não pode soltar a culpa por ter matado o pássaro. A balada, né, a história, começa dizendo que um velho marinheiro interrompe que um velho marinheiro interrompe uma a cada 3 pessoas que encontra para contar-lhes a sua história. Matou o albatroz. Da mesma forma que o marinheiro, sempre estamos repetindo o conto do albatroz que carregamos sobre os nossos ombros. É a nossa culpa, salvo que dizemos que não foi culpa nossa. Nascemos com uma herança genética defeituosa e por isso não podemos fazer aquilo que os outros fazem. Nascemos de pais defeituosos e, portanto, não podemos manter relacionamentos satisfatórios. A forma que o albatroz adota, ela difere, mas o conteúdo de escapar da responsabilidade segue sendo o mesmo. Olha que tristeza, a gente contando a história do albatroz para todos aqueles que estão à nossa volta, né? Então aí vem Jesus e fala uma frase aqui bombástica, né? É um ato de vontade da sua parte, né? Do Bill, posto que está escolhendo perceber de maneira errônea a autoridade e dar-lhe esse poder. A expressão, aí o Dr. Kenneth comenta, a expressão ato de vontade alude de forma direta ao tomador de decisões. Ativamente damos o nosso poder ao outro. Tomamos essa decisão não como crianças com cérebros sem se desenvolver, mas sim como ego plenamente desenvolvido da mente. Estabelecemos este ardil como parte dos nossos antigos roteiros, que nos encantam reviver. O fazemos assim sempre, de forma que em qualquer de nossas vidas gozamos de autoridade como padres ou quando desempenhamos outros papéis. Haverá pessoas que tenham autoridade sobre os nossos corpos, mas não sobre as nossas mentes. Esta é a razão pela qual o curso em Milagres é um curso sobre a mente, não tem nada a ver com o corpo. A única autoridade sobre a nossa mente somos nós mesmos. E quem é essa autoridade? É o tomador de decisões. Então, essa autoridade não é Jesus, tampouco é Deus. Nós temos a autoridade, pois somos nós, como tomadores de decisões, que possuímos o poder de aceitar ou recusar o amor de Deus e de nos acharmos dignos dele, né? Do amor de Deus. Temos a faculdade de crer que rejeitamos esse amor, o amor de Deus, quando o fato é que, na realidade, nada aconteceu. Portanto, utilizamos incorretamente o que acreditamos que é este poder da mente.
e para nos defendermos da nossa culpa, menosprezamos o poder de decidir e o projetamos, outorgando-o a diversas autoridades. Desta forma é como começamos os nossos sonhos individuais, como meninos desvalidos sem poder, totalmente vulneráveis, diante do abuso imposto pelos pais e pela sociedade. Né? Aí ele vai citar aqui, deixa eu ver, eu vou ler rapidinho essa parte. Tá? Em 1908, Freud escreveu um ensaio pouco conhecido, intitulado A Novela Familiar do Neurótico. Sempre gostei muito do título, porque parece muito inocente, né? Entretanto, a temática está muito distante de ser muito inocente. Citarei o texto de abertura. Aí ele vai citar um parágrafo desse texto de Freud, tá? Pai da psicanálise. Né? O Dr. Kenneth, ele o tempo inteiro, para explicar um curso em milagres, ele se apoia nos ombros de Freud, né? Quando o indivíduo, na medida do seu crescimento, se libera da autoridade dos seus pais, incorre em uma das consequências mais necessárias, ainda que também uma das mais dolorosas, que o curso do seu desenvolvimento lhe propicia, né? É absolutamente inevitável que tal liberação se leve a cabo, ao ponto de que deve ter sido cumprida em determinada medida por todo aquele que tenha alcançado um estado normal. Isto é, em algum momento nós vamos precisar liberar os nossos pais desse papel de nossos pais, para que nós possamos verdadeiramente nos tornarmos adultos e maduros. Só que o que acontece? A gente não pode confundir isso com desprezar pai, deixar de amar, deixar de honrar, deixar de agradecer, não é isso. Essa liberação, ela é dentro da mente, ela não vai acontecer na forma, né? Hoje eu sou um adulto que funciona. Meu pai fez o melhor que ele pôde, a minha mãe fez o melhor que ela pôde. Agora eu reivindico a minha paternidade real, que é a paternidade divina. Porque eu quero reivindicar a minha identidade real, que é a identidade de filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Tá bom? Freud, olha isso, tá? Isso aqui eu marquei tudo aqui com rosa quando eu li, tá? Tudo marcado. Freud nos diz que a única maneira de ser normais é nos liberando da autoridade parental, não nos rebelando, mas sim reconhecendo que os pais não exercem autoridade sobre nós, não mais, somos adultos. Isto é o que Jesus estava dizendo a Bill. Eles não têm o poder de ditar quem somos, não mais. Em outras palavras, necessitamos amadurecer, nos liberando da autoridade que demos aos pais para que nos percebessem erroneamente e logo fazerem realidade dessas percepções, fazerem essas percepções serem reais. O que os comentários de Freud implicam, e num certo sentido toda a sua obra, é o seguinte: a menos que resolvamos o problema de autoridade com os nossos pais, o nosso complexo de Édipo, que a gente vai explorar detalhadamente lá em setembro e outubro, na quarta ferida, que é a ferida da traição, tá bom? A gente vai entrar nisso aqui com muita profundidade, que é o complexo de Édipo. Nunca seremos livres. E adultos sempre recairemos no passar ao ato, né? No agir agir em função daquilo que ficou sem resolver da infância. Quer dizer, eu não ajo como um indivíduo autônomo. Eu ajo ainda como uma marionete dos meus traumas de infância. Eu ainda sou comandada por essas feridas de infância que não foram resolvidas e curadas. Por isso que a gente está aqui nessa jornada de cura da criança interior, tá? As questões específicas da teoria de Jesus, assim como a sua metodologia, diferem enormemente das de Freud, mas o conteúdo é o mesmo. No sonho de nossas vidas pessoais, o complexo de Édipo é a fonte da relação de ódio especial e de amor especial que Jesus descreve em Um Curso em Milagres, a qual nós precisamos perdoar.
tá bom? Eu tenho que marcar isso aqui, porque eu tenho que me lembrar de ler esse texto quando a gente chegar, reler esse texto quando a gente chegar na ferida da traição. Jesus ensina a Bill que não pode perdoar no presente, enquanto ele se aferrar a percepções errôneas do passado. Mas a maneira de perdoar o passado é perdoar as percepções errôneas do presente, posto perdão, que não há somente uma falta de perdão. A dinâmica funciona em ambos os sentidos. Jesus está, de fato, ajudando a Bill a ver o contexto das percepções errôneas que ele ainda retém como adulto, né, dos pais dele, as percepções dos pais dele. Por exemplo, utilizou incorretamente os seus amigos como uma consequência direta de ter se sentido utilizado incorretamente pelos seus pais. Entretanto, eles não os utilizaram incorretamente. Bill os utilizou incorretamente. Utilizou a sua própria utilização incorreta para justificar a sua própria decisão. Uma decisão pela qual não aceitava nenhuma responsabilidade. O padrão que estabeleceu como criança seguia operativo, operante no presente. A decisão não se encontrava no passado. Bill estava tomando essa decisão agora, no presente. Tá bom? Então aqui a gente para a leitura, né? Já falamos a beça e repete a lição. E a lição vai dizer pra gente: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu pareço estar pensando sobre os meus traumas de infância. Eu pareço estar pensando sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre as minhas rejeições de infância. Mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. E você pode dizer para uma criança falar isso, né? Porque nós aqui, nesse ensinamento de Um Curso em Milagres, nós trabalhamos com a premissa das reencarnações. Então eu vim atualizar nessa vida as minhas questões não resolvidas de vidas passadas. E com esse treinamento, com esse trabalho, a gente está enrolando o tapete do tempo e economizando alguns milhares de anos no nosso processo de ascensão. Ele vai vir muito mais rápido. Tá bom, meus amores? Amanhã a gente prossegue com a leitura desse livro maravilhoso, abençoado, e vocês pensem bastante durante o dia sobre a lição. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Que mente é essa? A mente errada, a mente do ego. A mente certa está no momento presente. Resta saber onde eu vou querer ficar. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra o nosso trabalho do dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente para o dia 9 da nossa jornada de cura da criança interior.